Olá, eu sou o Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai ver uma importante aplicação envolvendo a derivada segunda e as diferentes taxas de crescimento ou decrescimento de uma função e como isso pode ser amarrado com função derivada primeira, derivada segunda e função original. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. E como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito ou inscrita, beleza? E melhor, ajude seus amigos, compartilhe com eles esses conteúdos. Assim eles vão aprender, assim como você, para valer tudo sobre derivadas, limites, integrais e fundamentos aqui no Cálculo Top, beleza? Vamos lá. Esse é o segundo vídeo da parte que nós estamos estudando os aspectos gráficos da derivada segunda, tá? E aqui nós vamos fazer um conteúdo voltado para as taxas de crescimento de uma função. Afinal, tem fenômenos que você está interessado em saber se a função, se aquele fenômeno está crescendo ou se está decrescendo, mas você quer saber mais que isso. Você quer saber como está crescendo ou como está decrescendo. Mas como assim, Giacomo? Veja só, tem diferentes tipos de crescimento ou decrescimento. Você pode ter uma aplicação financeira e o crescimento do saldo bancário da sua aplicação financeira pode ser um crescimento que vai passando o tempo, ele cresce cada vez mais e mais e mais e vai acelerando o crescimento. Pode acontecer que esse crescimento esteja de tal maneira que vai desacelerando o crescimento. Então são formas diferentes de crescimento. E a derivada segunda vai te mostrar justamente isso. Vamos ver? Então aqui a primeira propriedade que eu marquei aqui em dois espaços é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma função derivada primeira contínua no intervalo fechado AB, tá? E essa derivada primeira, ela é derivável no intervalo aberto AB. Ou seja, existe a derivada segunda, você consegue obter a derivada segunda. Olha o que acontece. Se a derivada segunda é positiva no intervalo, o que vai rolar? A taxa de variação da função, ela vai ser crescente. Isso mesmo. Veja só, a derivada segunda positiva quer dizer que a derivada primeira é crescente, ou seja, a taxa de variação é crescente. Fechou? E se a derivada segunda for negativa? Então isso significa o quê? Que a taxa de variação da função original, vai ser decrescente. Derivada segunda negativa, taxa de variação da função decrescente. E você viu essa ideia no vídeo anterior. Você viu lá a derivada segunda, a derivada primeira e a função original, como é que a gente amarra. E o principal aspecto que nós vimos no vídeo anterior era o seguinte: se a derivada segunda é positiva, graficamente a função original tem a boca voltada para cima, com cavidade voltada para cima. E se a derivada segunda é negativa, nós sabemos que a função original tem a boca voltada para baixo, a concavidade para baixo. E isso a gente pode agora amarrar com função derivada primeira, derivada segunda e a função original. De que maneira? Vem aqui, ó, nessas quatro combinações possíveis. Se a derivada primeira é positiva e a derivada segunda também é positiva, então a função original ela vai ser o quê? Ela vai ser crescente a taxas crescentes. Você fala, nossa, Diago, vou ter que saber tudo isso? Raciocina comigo, é super simples, ó. Derivada primeira positiva significa que a função original é o quê? Crescente. A gente já treinou muito isso aqui nessa playlist, né? Derivada primeira positiva, função original crescente. Agora, e se a derivada segunda também é positiva? Ah, daí olha só, derivada segunda positiva, então as taxas são crescentes. Então veja só, derivada primeira positiva, função crescente. A taxas também crescentes, derivada segunda também positiva. Imagine um gráfico de uma função crescente a taxas crescentes. É simples, pensa, derivada segunda positiva, a boca é para cima. Então tem que ser um gráfico assim, ó, com crescimento com a boca para cima. Esse é o formato. Pensa agora num segundo caso. Derivada primeira positiva, opa,
função original crescente. E derivada segunda, negativa. Opa, função original com a boca para baixo. Então você tem aqui uma função original crescente a taxas decrescentes com um gráfico assim, ó. Percebeu? Então são dois tipos de crescimento diferentes. Aqui você percebe claramente o quê? Que a derivada primeira, ela informa se a função original é crescente ou decrescente. E já a derivada segunda, ela informa para você como ela cresce. Qual é o tipo de crescimento ou decrescimento? Vamos ver para amarrar bem isso, ó. Se a derivada primeira é negativa, então a função original é o quê? Decrescente. E se a derivada segunda também agora ela é positiva, então a taxa de crescimento vai ser uma taxa crescente. Então olha só, derivada primeira negativa, função decrescente. Derivada segunda positiva, as taxas são crescentes. Imagine então uma função que decresce, que diminui, com a boca para cima. Derivada segunda positiva. Então é uma função assim, ó. Ela decresce, mas a boca está para cima. E para fechar, derivada primeira negativa e a derivada segunda negativa. Então eu tenho aqui, ó, uma função decrescente com as taxas decrescentes. É uma função que decresce e decresce cada vez mais. Então nós temos uma função assim, ó, com a boca para baixo, decrescendo. Essas são as diferentes formas de crescimento ou decrescimento. Então, a gente analisa isso em muitas situações práticas, amarrando derivada primeira, derivada segunda e função original. Descobrindo, por exemplo, se você tem uma aplicação financeira, qual é o tipo de crescimento que naquele intervalo aquela aplicação financeira está proporcionando para você. Ou qualquer outro tipo de fenômeno, você consegue analisar estudando as derivadas primeira e segunda e amarrando assim. É só raciocinar. E lembre bem, derivada primeira te informa se a função original cresce ou decresce. E a derivada segunda te informa como ela cresce ou decresce. É com a boca para cima ou com a boca para baixo? Simples assim, beleza? Agora vem para o próximo vídeo que a gente vai fazer 2 exercícios com 2 aplicações práticas bem legais envolvendo esses conceitos e do vídeo anterior para a gente fechar esse conteúdo. Eu te aguardo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!